Bom, o Brasil continua na luta contra a pandemia e todo mundo quer saber quando haverá uma vacina disponível e qual será o plano do governo federal para a vacinação. E gentilmente nos atendendo a partir de agora aqui no Jornal da Manhã, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ministro, bem-vindo aqui à Jovem Pan, muito obrigado por nos atender. Como vai? Bom dia, Thiago. É um prazer estar aqui com a Jovem Pan. O Jornal da Manhã é um jornal alegre e é o que a gente precisa agora, de alegria. Muito bom estar aqui. Ministro, o senhor ontem falou na possibilidade de começar uma vacinação agora em dezembro, talvez com a vacina da Pfizer. E claro que os governadores estão atentos às declarações do senhor, estão esperando uma posição do governo federal. As chances são grandes ou ainda remotas disso realmente ser efetivado no mês de dezembro ou vai avançar 2021, ministro? Tiago, a realidade é que nós não temos ainda vacina registrada no mundo. Em todo o mundo não há ainda vacinas registradas. O que nós temos são utilizações emergenciais que estão sendo conduzidas na Inglaterra e foi autorizada também para a Pfizer a utilização emergencial conduzida nos Estados Unidos. No Brasil, a Pfizer apresentou sua proposta para nós semana passada com bastante clareza de números e cláusulas que ela gostaria. Nós fechamos já o memorando de entendimento com ela, que é um documento onde nós apresentamos nossas propostas, mas não é vinculante de compra ainda. Mas já é uma grande negociação com a Pfizer, de 70 milhões de doses. A Pfizer é a mais avançada, com a conclusão da fase 3, das fases de testes. Se a Pfizer, como se comprometeu que vai pedir o uso emergencial, nós poderíamos ter essa possibilidade. Mas o uso emergencial, ele é para grupos muito restritos e necessita uma autorização de quem vai tomar a vacina, praticamente se responsabilizando por tudo que acontecer com ele. Então, neste caso do uso emergencial, que está na Inglaterra e que pode ser usado no Brasil, será mesmo que aconteça final de dezembro, ainda em janeiro, ele é para grupos restritos e com objetivos muito claros. Agora, o registro efetivo, saindo por uma das grandes produtoras internacionais e com as agências reconhecidas internacionais, permitirá que a gente agilize o processo de registro e reconhecimento na Anvisa no Brasil. Sim, nós estamos falando em hipóteses ainda, estamos falando que é provável que a gente tenha o registro efetivo da FDA, da Pfizer, agora em dezembro nos Estados Unidos, e isso vai acelerar o processo de registro no Brasil. Nós já temos previsão de receber 70 milhões de doses da Pfizer e, sim, tentaremos adiantar de janeiro para o quanto antes, para podermos começar a vacinar. O ideal, já com registro. Agora, uso emergencial também é uma segunda possibilidade. Ministro, pergunta de Augusto Nunes. Augusto. Bom dia, ministro. É um prazer revê-lo aí em plena forma. Bem-vindo. Eu queria saber o seguinte, ministro, o senhor é também um especialista em logística, né? Quais são, nesse campo, os principais problemas do Brasil a resolver ou carências a eliminar? Olha, eu acho que nesse campo nós temos mais vantagens do que problemas. Nós temos uma estrutura já conhecida, já utilizada de vacinação. Nós somos o maior programa de imunização do mundo. E nós temos o SUS, muito organizado nos níveis federais, estaduais e municipais, com as suas funções. Vou te explicar. O que cabe ao governo federal? Fazer o plano, fazer a definição de grupos, definir as quantidades e os prazos para cada estado e município. Cabe ao governo federal receber as vacinas, estocar em grandes depósitos que já estão prontos
Nós temos grandes depósitos já em utilização em Guarulhos, São Paulo e no Rio de Janeiro. Nós ontem recebemos toda a malha aérea da Azul disponibilizada pela empresa para fazer o transporte das vacinas em toda a malha nacional e com sua subsidiária rodoviária também. Isso já é a parte logística que vai dos grandes centros para as capitais, nos estados. Esses estados já têm estrutura para receber e deslocar para os municípios, nos seus planos estaduais. Os municípios já têm estrutura de receber e ir para uma das quase 40 mil salas de vacinação para fazer a vacinação. Toda essa estrutura de frios, estrutura de pessoal, capacitação, ela já está pronta. Ela não é uma novidade. Ela já está sendo verificada, já está sendo checada, mas ela já existe. Com relação às diferenças logísticas da Pfizer, que ela é temperatura muito baixa, os próprios governadores se colocaram, as capitais, grandes centros urbanos, possuem capacidade de estocar, não é o maior problema. E a própria empresa, ela já desenvolveu um transporte com a temperatura correta para 30 dias. Então, isso permite que a gente chegue até a ponta da linha. Além da parte de estocagem, transporte, distribuição, nós já estamos com o processo, finalizando o processo licitatório, finalizando em gerúndio. Então, vamos colocar a fase correta. Nós já estamos fazendo a fase de lances da compra de 300 milhões de seringas, além das seringas que os governos e os municípios já têm comprado também para a sua reserva, mas já estamos fechando 300 milhões de seringas, estamos com os EPIs necessários e estamos com a aquisição de o termo de referência para iniciar o processo licitatório de freezers que vão a 70, 80 graus também, para reforçar caso necessário. Então, a logística, ela já está muito organizada, ela não veio da minha gestão, ela já existe. O Brasil é referência em vacinação no mundo. Ministro Eduardo Pazuello, atendendo aqui a Jovem Pan, agora Brasília, José Maria Trindade. Zé Maria. Perfeito, muito bom dia, ministro. Ministro, eu tomei conhecimento de uma reunião do senhor com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Jorge Oliveira e outros ali, os chamados ministros da casa, coisa de 3 meses atrás. O senhor apresentou um plano ao presidente Jair Bolsonaro e a previsão de que no final de novembro, ali meados de novembro, já estaria fazendo as primeiras vacinações em grupos específicos. O que aconteceu, ministro, que esse plano, esse planejamento não deu certo e não houve como iniciar essa vacinação? Todo o desenvolvimento dessas vacinas, ela está super acelerada. As notícias que nós recebíamos, num processo como esse, que nós temos acelerado em torno de 4-1, ou seja, uma vacina demora 4 anos para ser desenvolvida. Nós estamos desenvolvendo em 1 ano no mundo. Então, todo o processo ele ainda está muito irregular. O termo não é irregular, muito instável. Então, o processo é instável. As notícias, elas vão sendo, naquele momento, naquela cronologia do fato, eram as informações que nós tínhamos. As fases não se concluíram no tempo correto e no mundo todo não se chegou à vacina em 2020. As vacinas, em termos, para que elas entrem na fase de teste, elas têm que estar prontas para poder fazer o teste na fase 1, fase 2 e fase 3. A única que concluiu a fase 3 efetivamente até agora é a Pfizer. Então, nos planejamentos anteriores, ainda na fase de informações que nós tínhamos, era de que até o final do ano poderíamos ter vacina. Essa vacina está chegando no finalzinho do ano e no começo de 2021. Essa é a realidade.
Ministro, uma das grandes discussões que vem sendo feita nessa semana, discussão feita nessa semana, é em relação à vacina aqui do Instituto Butantan. Outros estados, pelo menos 11, essa é a informação do governador João Dória, outros estados também estão interessados nessa vacina. Se na semana que vem houver a confirmação de que essa vacina é eficaz, e aí sim o estado fará o registro na Anvisa ou pelo menos fará um pedido emergencial para usar. O governo federal pode incluir essa vacina na lista de compras ou talvez isso vai ser feito isoladamente pelos estados? Como é que o senhor acha que isso deve funcionar e se há o interesse do governo federal nessa vacina também, se essa vacina for eficaz? Olha só, tem muita fumaça nessa discussão e eu posso deixar aqui algumas coisas muito claras. Nós nunca deixamos de fazer conversas bilaterais e acompanhamento com o Butantan. Então, nós temos um memorando de entendimento assinado com o Butantan desde outubro, onde nós demonstramos o nosso interesse de adquirir as vacinas quando registradas, quando concluídas, com a apresentação da planilha de custos, para que nós pudéssemos avaliar o custo real, está no nosso MOU, com a época, a intenção de comprar toda a produção disponível naquele momento, quando ela tivesse, e isso é um MOU não vinculante, mas esse é o documento que nós fizemos, por exemplo, para a Pfizer, é o mesmo documento. É isso que nós podemos fazer antes que o produto seja efetivamente incorporado ao SUS, registrado, precificado, para que nós possamos pagar, comprar o produto. Então, isso tudo está muito bem explicado na área técnica. E isso, e respondendo a você, nós nunca mexemos, nunca desautorizamos o MOU, nunca deixamos de tratar tecnicamente com o Butantan, e sim, em português claríssimo, sim, vamos comprar as vacinas caso sejam registradas e comprovadas com o preço dentro da lógica correta. A Anvisa é a nossa agência reguladora. Quando chegar registrado, certificado, dentro do preço e na qualidade e quantidade prevista, sim, nós compraremos não só do Butantan, como de qualquer produtora que esteja nesse nível. Augusto Nunes, mais uma pergunta. O que eu tenho colocado, só para concluir, que o Butantan já é o grande fabricante de vacinas do Ministério da Saúde, do SUS. E as negociações e acertos são técnicos. O que nós não podemos é caminhar para discussões políticas, coisa que eu não faço. Eu só trato na área técnica. Então, essa foi a grande mensagem que nós colocamos, e isso chegou claramente a todos os interlocutores que tem que chegar. Augusto. Ministro, a Inglaterra, o Reino Unido saiu na frente, né? Dessa vez sem grande alarde, nada, começou a vacinar. O que o senhor acha que a gente tem a aprender com a lição inglesa? Bem, eu acho não, a gente vê uma grande campanha de publicidade aí da Pfizer, que chegou forte. Isso não é uma novidade, eu acho que o mundo é assim. A Pfizer se apresentou para o jogo, nós temos aí um mês em todas as mídias. A Pfizer chegou primeiro na fase 3, na conclusão, mérito dela. A Pfizer entrou com esses 2 modelos de utilização emergencial e ela vai vender muita vacina a partir daí. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender é que quem chegar primeiro, quem mostrar que funciona, vai vender muita vacina. Então, é o primeiro aprendizado. O segundo aprendizado é que as produtoras, elas vão tentar se isentar ao máximo de assumir os efeitos colaterais da vacina. Isso é uma coisa que nós vamos ter que conversar muito seriamente. Ou por intermédio da assinatura individualizada de cada pessoa que vai tomar a vacina, ou por
legislações que amparem esse tipo de posição. Também é claro para nós que elas vão tentar levar as discussões jurídicas para fóruns fora, por exemplo, do Brasil, se for nosso caso. Então, eu acho que é muito importante a gente observar como está acontecendo, observar os efeitos colaterais que estejam acontecendo. Então, nós já temos, o que é normal, informações de que algumas reações adversas já foram apresentadas e alguns grupos já foram retirados desse primeiro teste emergencial. Pessoas com alergias crônicas, que desenvolveram alergia muito rapidamente. Então, isso tudo, de uma certa forma, observando para não cometer os mesmos erros no Brasil, é a grande lição que nós temos do que está acontecendo agora. Claro. Eu acho que, só para fechar, por favor, é muito mais importante nós estarmos pensando em chegar logo na vacina para todo o povo, chegar na vacina para quem está nos assistindo, porque só com a vacina registrada em grande quantidade, efetivamente liberada, distribuída nesse plano, é que a gente vai ter resultado. Pequenas amostras, demonstrações de pequenos grupos, de pequenos líderes, isso é interessante para criar o ambiente de vacinação. Mas o resultado vai acontecer quando nós pudermos atingir realmente o nosso povo. Ministro, claro que esse é um assunto de interesse de todos, então eu faço um convite, não sei se o senhor pode ficar mais um tempinho com a gente tem que fazer um intervalo de 13 minutos, na sequência podemos voltar com uma última rodada de perguntas, pode ser? Vai ser um prazer. Ok. Estamos de volta aqui no Jornal da Manhã, conversando com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na expectativa de saber sobre a vacina, quando a vacinação pode começar aqui no Brasil. Ministro, muito obrigado por continuar aqui conosco e a partir de agora nós temos outras emissoras que não estavam ligadas conosco no momento anterior e eu pergunto para o senhor, muita gente nos questionando sobre datas, obviamente, né? Essa é a grande preocupação das pessoas. O senhor acha impossível dar uma data 15 de janeiro, 20 de janeiro ou até mesmo em dezembro? É possível ou impossível, ministro, por enquanto? Eu vou te colocar como possibilidades. Data depende de, por exemplo, registro da Anvisa, que pode ser uma semana para lá, uma semana para cá. É assim que funciona. O que acontece? Essas declarações de que vão ser feitas vacinas no dia tal, um plano paralelo, a gente não pode entrar dessa forma. A gente não posso vender um sonho que eu não possa bancá-lo. Não posso vender um sonho que eu não posso bancá-lo. O que eu posso bancar? A verdade. E qual é a verdade? O caminho para nós termos, só tem 2 caminhos para o registro de uma vacina. Hoje nós não temos vacina registrada no mundo. Não sei se eu já coloquei isso aqui. No mundo, hoje, nós não temos vacina registrada. A primeira vacina que concluiu a fase 3 é a americana, que deve estar em fase de registro na agência americana, na FDA. É provável que esteja, muito provável. Então, nós temos 2 caminhos no Brasil para fazer o registro de uma vacina. Aproveitar o registro de uma dessas 4 grandes agências internacionais, a americana, a inglesa e outras, são 4. E, por lei, a Anvisa ela vai receber esse processo dessa grande agência e vai quase que homologar o registro no Brasil. E ela, por lei, ela se pronuncia em até 72 horas. Se ela já encontrou indícios de que poderá regular ou de que ela precisará aprofundar um pouco mais. Então, isso é bastante acelerado. Se houver, esse é um caminho. Estamos com o ministro, em dezembro. Agora sim. E nós conseguimos fazer a conexão está instável. Nós podemos ter esse registro em dezembro, no começo de janeiro. Vejam que eu tenho que colocar como podemos. Nós não temos o registro nem lá na FDA hoje.
Esta é a verdade. Na sequência, nós temos que falar da compra dessa vacina americana. Já está negociada a compra. A parte que pode ser feito de contratual hoje já está feita e assinada e homologada. No momento que o registro vier por esse caminho, por exemplo, eu posso começar a vacinação já registrada. E essa vacina ela é gratuita e para todo o povo brasileiro, de uma forma geral, direta, para todos os estados. Então, só para fechar, isso é uma maneira de chegar ao registro. A outra maneira é a produtora entrar com o registro no Brasil, iniciar o processo na Anvisa, submetendo a ela todas as fases e toda a documentação. E a Anvisa vai precisar fazer todo o trabalho desde o início. Então, entrando pelo Brasil, vai cumprir um outro prazo, que não é de 72 horas. Um prazo que pode ser um pouco mais alongado, 30, 40 dias. Zé Maria. Então, se nós entrarmos por um lado, que é termos o registro da FDA, e a partir daí conseguirmos a homologação no Brasil, sim, podemos adiantar isso em 30 dias, ou para final de dezembro ou para começo de janeiro. Sim, essa é a resposta. Agora sim, Zé Maria Trindade. Se nós entrarmos pelo registro pela Anvisa, sim, esse prazo alonga para final de janeiro, meio de fevereiro. Zé Maria. Perfeito. Ministro, o presidente Jair Bolsonaro disse aqui na Jovem Pan, mais exatamente no programa Pingos nos Is, que existe um lobby e existe um mercado. Ele insinuou, ele não citou o governador, mas citou a possibilidade ali de um grande lobby, um trabalho para esse mercado trilionário que se abre com o mercado de vacinas, né, a disputa pelo mercado privado. E eu sei que existe, eu assisto aqui o trabalho, né, dessas empresas, e um trabalho até legítimo, não é um lobby irregular, mas um trabalho muito forte dessas empresas. A minha pergunta para o senhor ministro é qual será o papel, a participação do mercado privado, de clínicas e hospitais particulares, nesse processo de vacinação? Como é que o senhor vê a participação do mercado privado aí? Ontem à noite eu tive uma reunião com a associação que reúne todos esses hospitais privados aqui em Brasília. O assunto foi exatamente esse. Já deve ter vazado da minha reunião. Então, o assunto foi exatamente esse. São 50 milhões de brasileiros que possuem a saúde complementar e nós estávamos conversando sobre como nós podemos fazer o link de outras produtoras, daquelas que a gente já não tenha adquirido o seu estoque, mas que tenha oferecido para nós, fazer esse link para que eles possam também adquirir e oferecer na saúde complementar. Discutimos até a possibilidade dessa vacina ela ser coberta pelos planos de saúde. Essas são as discussões de ontem à noite. Augusto Nunes. Ministro, ainda sobre prazos, qual é o prazo fixado pelo governo para que toda a população brasileira esteja vacinada? 2021. Acreditamos que a gente chegue aí a metade de 21, início do segundo semestre, já com bastante cobertura. E a gente tem que compreender que a vacina, ela é para objetivo, se nós conseguirmos, quando nós conseguirmos vacinar o suficiente para reduzir o contágio, a gente começa a entrar na normalidade. Não tem que esperar nós vacinarmos 215 milhões de pessoas para ter os efeitos de uma estratégia de vacinação. A estratégia de vacinação, ela visa imunizar os grupos de pessoas que vão trazer a contaminação para níveis bem razoáveis. Nós temos que compreender que nós vamos conviver com o coronavírus. Então, como nós convivemos com o HIV, como nós convivemos com o H1N1,
como nós convivemos com outras doenças. E isso dentro de uma normalidade de casos. E vamos ter vacinas, vamos ter que vacinar periodicamente. A periodicidade dessa vacina vai depender da compreensão desses resultados, dos anticorpos. Se os anticorpos não permanecerem no corpo por 6 meses, 8 meses, 7 meses, 1 ano, ou seja, se não permanecerem por tanto tempo, nós vamos ter que reduzir o intervalo de vacinação. E sempre dentro de uma estratégia para segurar a contaminação. Então, isso é muito importante. E antes que me perguntem, eu já vou colocar aqui casos de reinfecção. Então, os casos de reinfecção, nós temos um confirmado no Brasil. Um caso de reinfecção. O que causa a reinfecção? A diminuição da capacidade dos teus anticorpos. Você criou os anticorpos, mas esses anticorpos foram perdendo a capacidade de agir com o tempo. Estou falando também como leigo, porque não sou médico, mas a explicação é simples. Os anticorpos diminuem a capacidade de agir e você, exposto novamente, você se contamina. Essa é exatamente a discussão do tamanho da curva, do tamanho do espaço que você fica coberto pela vacina. Por isso que se fala em 2 doses, por isso que se fala em vacinação periódica. Tá? Então, a reinfecção, ela é uma possibilidade. Sim, nós temos acesso a uma informação real. E o paciente também. Não estamos discutindo também que ele venha a óbito, não é isso. A reinfecção já tinha se tornado uma realidade na Europa, mas no Brasil é a primeira confirmação. Só que a reinfecção vem da diminuição do anticorpo naquele organismo. É uma doença muito nova e ela age diferente para cada um. Ministro Eduardo Pazuello, muitos ouvintes e espectadores fazendo a seguinte pergunta. Imaginemos que a Anvisa aprove hoje uma vacina. E essa vacina existe já aqui no Brasil, já tem carga suficiente para que ela seja aplicada. Em quantos dias o Ministério consegue viabilizar um início de vacinação, claro, para os grupos de risco, área da saúde, e como é que vai ser o apoio dos estados nessa estrutura? Em quantos dias é possível viabilizar a partir da aprovação da Anvisa? Hipoteticamente falando, nós temos a vacina pronta, estocada nos nossos depósitos, pronta, está aprovada pela Anvisa. É 1 semana, 4 dias. É muito rápido. Muito rápido. Zé Maria. Ministro, eu gostaria de insistir mais aí nessa história do mercado de vacinas. O senhor disse, é uma novidade, né, que os planos podem bancar, né? Isso é importante, os planos de saúde podem bancar. Mas eu queria perguntar para o senhor sobre clínicas particulares, as pessoas pagarem e se vacinarem, como é que será aberto isso? É exatamente isso que a gente conversou ontem. Eu falei, deixar claro que isso foi só uma conversa, não é possibilidade de incluir isso em plano, é possibilidade da gente fazer uma negociação centralizada, porque as compras centralizadas são mais flexíveis em preço, em quantidade, mas no momento que nós conseguirmos atender toda a necessidade do SUS, é claro que tem que ser aberto para a iniciativa privada adquirir, mas não tem nada definido. Isso foi uma conversa que aconteceu ontem à noite, uma primeira reunião. Estamos marcados próximas reuniões para levantar o problema e sim ver quando e por que caminho nós podemos abrir para a aquisição do privado para distribuir. Esse é o nosso olhar para o Brasil como um todo, tanto da parte pública quanto da parte privada. Ministro da Saúde, para a gente fechar a nossa conversa, a última pergunta, Augusto Nunes. Augusto. Ministro, o senhor falou há pouco que o preço da vacina é um dos quesitos, né, um dos critérios. Perfeito. São muito expressivas as diferenças de preço entre as distintas vacinas? Não? Sim, e eu vou pedir para me alongar 2 minutos. Por favor. Vou pedir permissão aos senhores.
eu preciso aproveitar essa oportunidade para explicar. Nós fizemos uma transferência de tecnologia, um contrato de transferência de tecnologia com a AstraZeneca Oxford. Isso quer dizer que nós importamos a tecnologia e vamos receber insumos farmacológicos para que a Fiocruz conclua o processo de fabricação no Brasil no primeiro semestre para 100 milhões de doses, começando com 15 milhões de doses em janeiro, aguardando o registro. Na sequência, já com a tecnologia incorporada, a produção completa de 160 milhões de doses no segundo semestre, fechando o preço a $3,75 por dose. Saiu da tela. Não sei se continua. Continua assim, ministro, por favor. Continua. Então, esse preço de $3,75 é porque a Oxford e a AstraZeneca, ela vai botar preço de custo para todo mundo enquanto houver a pandemia. Isso é um dado do problema, valores. Compramos tudo que poderia comprar, senão compraria mais. Então, esse é um preço diferenciado, sem lucro. O mundo, quando começou a ter a correria para fabricar e vender a vacina, a Europa organizou, junto com a OMS, um consórcio chamado COVAX Facility, para tentar distribuir de forma equitativa, qualitativa e de preço bom para todos os países a vacina quando registrada. Então, várias produtoras estão dentro desse consórcio. E o Brasil aderiu ao consórcio na fase de desenvolvimento, inicialmente, não uma compra. E ficamos com a opção privilegiada de comprar 42 milhões de doses assim que a primeira estiver registrada. Então, já temos os recursos separados para isso, mas não compramos ainda porque não está registrado. Nós só temos o compromisso de compra. 42 milhões de doses com 260 milhões, são 300 milhões de doses. Com a negociação da Pfizer, são mais 70 milhões de doses, são 370 milhões de doses. Volto ao preço. A COVAX Facility está estimando o preço em $10, na média dos seus fabricantes. A Pfizer nos apresentou uma conta também no mesmo valor da COVAX Facility, de $10. De $10. Estamos negociando ainda com a Pfizer valores. Já empresas como a Moderna apresentaram o preço de $37 a dose. Então, os números variam muito em dólar por dose. Em dólar por dose. Com o Butantan, a primeira avaliação estava também entre 10 e 11 dólares, a um número próximo de $5, o que vai permitir uma negociação. Por isso que eu soube ainda ser confirmado. Sim. Quando foi efetivamente comprado. Os números são muito altos. É muito importante e reafirmo de forma categórica, a vacina será oferecida de forma grátis a todo o povo brasileiro, todo, que tenha ou não saúde complementar. Será oferecida de forma gratuita. Eu estou explicando sobre valores de custo e compra dessas vacinas. Ministro, em 30 segundos, só para ficar claro, existe muita discussão também sobre esse dinheiro da Lava Jato que poderia ser usado para a compra de vacina ou até para o Ministério da Saúde como um todo. O senhor é a favor de usar esse dinheiro? É possível isso? Olha, isso daí é uma coisa para o Ministério da Economia. No meu caso, é sempre bom lembrar que cada compra é uma medida provisória. Tá? Tem que estar dentro de um alinhamento com autorizações e definições claras. Cada emprego de recurso vem de uma medida provisória clara. Talvez a composição do numerário, que é o recurso em si, de onde ele vem, aí o Ministério da Economia tem que tratar.
Eu realmente não sei te dizer. Claro. Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza por atender aqui a Jovem Pan e, claro, voltaremos a nos falar na torcida para que essa vacina saia o mais rápido possível. Um grande abraço, obrigado. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Até logo.